Olá, tudo bem? Mais uma semana em que a gente chega para trazer alguns fatos que marcaram, né, a semana passada, início dessa semana, e que nós fazemos aquela leitura óbvia, direta e imparcial dos fatos. Bem, já começamos com essa foto aqui ao lado, em que nós observamos quem lembra, né, quem é um pouquinho mais velho, lembra dessas imagens, lembra da Serra Pelada? Pois é, do garimpo, da devastação ambiental em nome da ganância, da extração, em que muitas vidas se perderam nessa extração e, como resultado, ficou apenas o desmatamento, ficou aí esse crime ambiental. E nada se fez após isso. Bom, aí você diz, poxa, mas que absurdo. Pois é, talvez lembrando-se ainda da época do garimpo, né, da época, a sua experiência, que ele já teve uma rápida passagem, garimpando também, o nosso presidente Jair Bolsonaro, né, ele tem uma visão de que podemos, né, transformar essa imagem do garimpo, né, essa imagem do garimpo, para onde? Adivinha? Para a nossa Amazônia. Pois é, segundo ele e o seu ministro, a gente pode tentar fazer a extração do nióbio, né? E que a Amazônia não está tão devastada assim. Questão de ponto de vista, copo meio cheio, meio vazio. Isso é o que traz aí a visão do nosso presidente Jair Bolsonaro, o seu ministro que está brigando pelo Fundo da Amazônia, um fundo, né, financeiro em que a Noruega e a Alemanha mandam aí já cerca de 3 bilhões para manutenção da Amazônia. É um dinheiro que está sendo gasto e parece que não está sendo bem aplicado, porque não estamos vendo resultado. Ainda assim, o governo, ao invés de se preocupar e ver o que é que está acontecendo de errado, ele gostaria que esse dinheiro tivesse como poder de decisão o governo. Hoje, esse fundo ele é gerido pelo governo, ONGs, comissão, moradores locais, para decidir de que forma é colocado para combater. Tem campanhas educacionais, tem plantio de árvores. Só que o governo, de uma hora para outra, achou que esse dinheiro deveria ser colocado nas mãos de pessoas que destruíram a Amazônia e foram multadas. Quer dizer, o governo quer pagar aqueles que desmataram, para que eles sejam ressarcidos dessa multa. Ressarcidos como? Como? Estão acabando com a Amazônia para fazer pasto, e aí o presidente da República, com o seu ministro, acha que não é bem assim, pegamos esse dinheiro, vamos aí restituir esse prejuízo para aqueles que plantam na Amazônia. Tanta coisa para se fazer nesse país, tanto solo para ser aproveitado, e de repente o presidente e o seu ministro, entre aspas, está dando aí um passapano, né, de leve naqueles que estão tentando se preocupar com a manutenção da Amazônia, que essa manutenção da Amazônia pode gerar empregos, pode gerar riquezas, só que o governo prefere, né, esse fundo da Amazônico para aqueles que destroem a Amazônia. Uma coisa meio incoerente, mas nos últimos tempos nós podemos observar que coerência não tem sido algo, a palavra-chave do nosso governo federal. Como, por exemplo, mudar, né, a Fórmula 1, né, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Até agora está todo mundo se perguntando qual o objetivo maior. Diante de uma crise econômica, diante desse crescimento da desigualdade social, né, até agora eu não consegui observar o governo na campanha contra, né, essa desigualdade social que vem crescente a cada dia, a cada hora, né? Pessoas mais carentes sofrendo, pessoas chegando aí ao estado de miséria, pobre ficando mais pobre com esse desemprego. Não se vê uma campanha de fortalecimento econômico para as classes menos abastadas. Não estou falando de Bolsa Família, estou falando de ação. Afinal de contas, sempre se questionou que Bolsa Família não ajuda e faz com que o cidadão se acomode. Pois bem, então quais são as medidas? Qual é a pauta na agenda? Qual a atitude do governo para atender a população mais vulnerável, em filas de hospitais, pessoas que precisam de comprar remédio e não têm dinheiro, e o governo federal fez cortes também na área de saúde. Quer dizer,
o povo, como é que o governo está tratando o povo mais carente e vulnerável. Mas, de repente, né, nos deparamos com essa atitude, querer mudar a Fórmula 1 de São Paulo para o Rio, como se isso fosse resolver uns 50% do problema do brasileiro, o que dá uma conotação de mais uma intenção política do nosso presidente. Se ele tem ou vislumbra que um dos seus filhos seja candidato a alguma coisa no Rio de Janeiro, nada melhor para um candidato dizer, olha, papai é presidente e ele trouxe a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro, eu quero voto. Bem, a única leitura que dá para fazer até o momento, diante das necessidades e prioridades que nós temos, mudar a Fórmula 1 é uma coisa absurda. Não deveria nem estar na pauta dele, já que funciona muito bem onde está aqui em São Paulo. Mas, seguindo aí com alguns assuntos, nós criticamos tanto os cubanos, mas médicos, e por ideologia, todos se recordam a forma que foi feita. Foi batendo na mesa, botando o dedo na cara, e de que era uma questão ideológica, e ninguém pensou na população. Ninguém pensou na população na hora de retirar os médicos cubanos. Nós sabíamos que precisaríamos de reforço, né, na área de saúde, no atendimento à população mais carente, nas localidades mais distantes. Bom, aí o governo acha, não, a gente dá conta, mas não tem planejamento nesse país, e não é só no governo Bolsonaro. A gente tem um leque aí, né, de passado que podemos exemplificar aqui à vontade. Foi no governo FHC, foi no governo do PT e agora no governo de Jair Bolsonaro. Algumas medidas que são tomadas a toque de caixa. O cara acorda de manhã e de uma hora para outra decide. E nesse governo, muitas vezes, com base ideológica e não na necessidade da população. Poderia se tirar gradativamente, já que a intenção é tirar os médicos cubanos. Hoje caiu a ficha e diz, olha, realmente, nós nos precipitamos, tem localidades que só o médico cubano ficaria, nenhum outro médico aceita, já tentamos de tudo. Bom, vamos chamar os médicos cubanos que estão no Brasil de novo? Gente, enquanto isso, nessa experiência, que aqui o Brasil é um grande laboratório de experiências, né? E essas experiências, quem mais sofre é a população. O governo decide fazer uma mudança, se der certo, deu. Se não der, não deu. E quem sofre com isso é a população. Ah, mas aí, tudo bem, né? Temos que acreditar. Acreditar é uma coisa, né? E sermos irresponsáveis é outra. Fazer simplesmente porque nós achamos é complicado. Você acha pouco? Você não concorda com essa linha de pensamento? Que tal então nós acharmos de uma hora para outra, acordarmos de manhã e dizermos: ah, que tal o Dudu Bolsonaro virar embaixador? Acordamos de manhã e tivemos essa ideia. Vamos lá. Gente, sabe quantas pessoas estudam? Quantas pessoas dedicam a sua vida para chegar a essa posição? Qual a necessidade do embaixador, a necessidade para que você se torne embaixador? Tem pessoas que têm uma influência no mercado exterior. Tem pessoas que conquistaram esse poder de influência, né? De penetração no mercado exterior, de poder ter uma relação política e econômica lá fora. Tem brasileiros que têm porta aberta para entrar em vários países, inclusive nos Estados Unidos, devido às relações exteriores. O Eduardo é filho do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, fala bem inglês e espanhol e já fritou hambúrguer lá nos Estados Unidos. Claro que ele tem também os seus méritos, né, as suas credenciais para galgar, almejar esse cargo. Mas muitos brasileiros acreditam que outros, né, têm muito mais que consigam atender a todas as exigências. E o fato de que o presidente disse, mas ele é filho do presidente americano, deu uma conotação de que é uma coisa muito importante, esquecendo que quem define tudo é o Congresso americano, né? É a Câmara americana. Então, se você quiser negociar um parafuso, você tem que passar pelo Congresso americano. Se você quer negociar um frango, venda, compra de frango,
é com o Congresso americano. Se você quer propor mudanças políticas nas relações políticas, se você é com o Congresso e a Câmara americana, não é com o filho do presidente americano e também não é com o presidente americano por si só. Tem que se passar por lá, pelo Congresso. O negócio lá é organizado. Não é a casa da mãe Joana, não. Né? E todo mundo discute, democraticamente discute. Não é o presidente já vai ser assim porque eu quero e vai ter que ser assim. Não. É para ele e eu não vou terminar a frase, não. Né? Você já deve ter compreendido. Então, é o seguinte, não dá para entender. Não dá para entender como as coisas são decididas aqui e acordam de manhã, tem uma ideia, colocam em prática sem analisar nada. Mas o pessoal diz, olha, mas aqui, Gleidson, é assim, é Brasil. Não, não é Brasil, são as pessoas que decidem ter ideias, algumas espatafúrdias, né, e que não dá para compreender. É de um senso. Olha, o presidente que quer colocar um evangélico no STF. Isso é uma média. Isso é uma média escancarada com os evangélicos. Colocando religião. Eu já falei, eu não concordo muito quando a pessoa coloca religião e política juntos. Não casam. Não casam. E aí o presidente, diante de uma baixa popularidade, confirmada por vários institutos de pesquisa, precisa fazer um apoio, né, de popularidade, adquirir popularidade, principalmente com a flexibilização das armas, que muitos evangélicos não concordam. Porque quem é o verdadeiro cristão, né, não consegue apoiar essa ideia. Vai de encontro a tudo que ele aprendeu e tudo que ele acredita. Então, uma forma de não perder esse alicerce de popularidade é fazer uma média, né, com a população evangélica e a população cristã. Mas, meu amigo, o cara que está no STF, ele pode ser evangélico, católico, espírita, ele pode ser... independente da religião, ele tem que fazer as leis da Constituição brasileira, tem que seguir as regras do país. Bom, se fosse assim, se fosse para pregar o perdão acima de tudo, eu acho que então o Lula estaria solto, né? Se tivéssemos muitos evangélicos, ou cristãos, ou espíritas, independente da denominação, algumas pessoas que fossem defender, né? Defender acima de tudo a lei divina do perdão, do amor ao próximo, né? Como bom samaritano, nós estaríamos aí com muitos que estão presos, estariam soltos ao praticar o perdão. O amor acima de tudo, né? Que o amor tem o poder de modificar. Bom, não tem muito a ver. Pode ser o Papa. Se ele for para o STF, ele tem que cumprir as leis. Se nós não estamos concordando com as leis, vamos fazer então a reforma nas leis brasileiras. Agora, fazer esse tipo de comportamento não dá. Outra questão ainda é a reforma da Previdência. Bom, a reforma da Previdência é marcada essa semana, em que muitos batem palma. Nós sabemos da necessidade da reforma da Previdência, só que somos levados a pensar, acreditar, tipo, Maria vai com as outras, de que precisamos da reforma da Previdência e pouco importa na mão de quem isso vai estourar. A gente tem que fazer e pronto. Só que nós temos que ter a certeza, essa bomba não vai estourar na mão dos nossos políticos, né? Na mão daqueles mais abastados financeiramente, nós é que vamos pagar a conta. Bom, se nós vamos pagar a conta, nós temos que discutir sim. Temos que discutir sim. Né? Somos a favor? Somos, mas de que forma? Sob que ângulo? Sob que ponto de vista? Né? Então, temos que igualar equidade. Igualdade é uma coisa, equidade é outra. Então, temos que atender a necessidade também daqueles que mais precisam. Se vai haver uma reforma com diferencial tratamento de algumas especificidades, nós também queremos que tratem a nós trabalhadores, o estivador, a enfermeira, o médico, o policial, o professor, né? Existem aí trabalhos que são humilhantes, degradantes e que não tem nenhum apoio
do governo para mudar a situação. Então, existem situações de trabalho que devem ser levadas em conta. Bom, mas aí se for ver cada detalhe, não vai sair do papel. Bom, se é para sair do papel de qualquer maneira e privilegiando só políticos, enquanto nós discutimos reforma da Previdência, sabe aquele fundo partidário? O dinheiro que os políticos usam para fazer campanha e mentir para a gente está intocável. Quer dizer, o dinheiro que poderia estar ajudando na reforma da Previdência, né, a fortalecer a Previdência, não, esse dinheiro não pode tocar porque esse dinheiro é para os políticos na campanha mentirem para a gente. Mas a população se encontra numa cegueira de intolerância extremista que uns defendem de qualquer forma e qualquer maneira o presidente e outros acusam também o presidente sem discutir os reais fatos e soluções. É desse jeito que a culpa não é só dos nossos políticos, também faz parte da incompetência, da intolerância, da ignorância e do comodismo do brasileiro que não quer discutir mais a fundo cada ponto. Aí é nessa hora que eu tenho que dizer que me solidarizo com a Tabata Amaral. Não só com a Tabata, mas também com muitos políticos que dizem tem assuntos que não importa se você é de direita ou de esquerda. Tem assuntos que devem ser tratados colocando a população como prioridade. A Tabata está sendo aí execrada por alguns extremistas de esquerda porque apoiou a reforma da Previdência, porque ela viu isso como necessidade, e é uma necessidade fazer a reforma da Previdência. Só que outros, também dizem, ela é uma esquerdista, é uma direitista, é uma lulista, é uma bolsonarista. Chega de tanto isso, gente. Por favor, tenham consciência que a sua cegueira e a sua intolerância, a sua paixão partidária está acabando com o país porque você perdeu a capacidade de raciocínio, de julgamento. Você prefere defender cegamente um Lula, prefere defender cegamente um Bolsonaro, sem saber que nessa briga entre os dois, quem está pagando a conta é a gente. Nessa briga ideológica, quem perde somos nós. E nós ficamos aí comprando briga por bandeira alheia. E a gente diz que é essa bandeira em nome do povo, quando em nome do povo não se vê nada. Mas o poder da caneta está aí. O presidente disse que na sua reforma da Previdência houve um erro, um esquecimento sobre os policiais. Um homem que tem 30 anos de política, um homem que tem uma vida política alicerçada pela segurança pública, os policiais, rodoviário federal, estadual, polícia militar, polícia civil. A maior parte dos eleitores de Jair Bolsonaro são policiais, porque se identificam com um homem que fala de segurança pública, fala em defesa dos policiais, fala também que os nossos policiais precisam de apoio, de uma melhor condição de trabalho. E na hora da reforma da Previdência, quando foi se discutir as especificidades, o Paulo Guedes diz, olha, se formos tratar cada profissão, essa reforma não é feita nunca. O presidente ouviu, não respondeu nada, e depois, da noite para o dia, descobre que os policiais estavam fora e não receberam aí o mesmo tratamento que os militares. Presidente, o senhor dizer que esqueceu, que foi um lapso. É uma coisa meio incoerente. Seria mais fácil acreditar no que foi divulgado na internet, que o senhor disse, olha, já que não é para mexer com Paulo Guedes, resolve aí que depois a gente conversa. Depois a gente dá uma conversada aí, ou então vamos colocar na mão do Congresso, vamos pedir ao Congresso que faça esse trabalho que nós não fizemos. Se der certo, ótimo. Eu vou dizer que foi com minha ajuda aí, viu? Foi com minha indicação. Se não der certo, a culpa é do Congresso. Mas explicitamente, o presidente da República não tratou dos assuntos referentes na reforma da Previdência aos nossos policiais, dizendo que foi um esquecimento. Presidente, desculpa, mas com todo respeito, está difícil de acreditar. Mas tudo bem. Olha, garanto que nesse país o que não falta é assunto e vamos ter muito nessa semana que está começando. Vamos lá, seguindo com fé, firmes e fortes e acreditando nesse país, torcendo que ele dê certo,
mas não de braços cruzados, esperando que alguém fale por nós. Faça valer a sua voz, discuta, não partidarismo, não intolerância, não um lado contra o outro, mas discuta a situação dos nossos aposentados, dos nossos doentes, cobre dos dois lados, né? De esquerda e direita, soluções. Deixe de paixão boba. O Brasil precisa de sua participação comprometida com o povo e não com ideologia e paixão política, porque é por isso que chegamos aí a 2019 e esse Brasil parece que não anda. Porque de geração para geração vemos pessoas brigando por políticos e não pelo país, discutindo quem defende ou quem acusa o presidente, defendendo bobagens e medidas incoerentes de governantes, mas por ódio ao outro lado e não discutimos soluções para o país. Que tipo de brasileiro é você? É como diz uma certa frase americana, não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. E você não está fazendo a sua parte pelo país quando você fica preocupado em ser advogado de presidente ou advogado de ex-presidente. Defenda o país sem paixão política. Fica o recado e a gente se encontra com certeza nas próximas oportunidades. Fiquem com Deus, um dia abençoado, uma vida abençoada para todos nós.